levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu me és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Isso, essa distinção. Se depois do mestre martírios são e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão. Eu te farei confessar de homens, se perseverares serás servas eternas. Bem que eu te farei confessar de homens.
ajude, mesmo conversando. Uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória daqueles que nos cercam. Se só observar tristeza ou preocupação, procure ajudar. Se não puder agir, fale. Se não puder falar, ao menos pense firmemente, desejando a felicidade, e esta atingirá seu objetivo. Mas ajude sempre. Então vamos todos, continuar com o nosso pensamento ligado a Deus. Quando entramos aqui no salão, começamos a receber as bênçãos, os fluidos que necessitamos. Procuremos ficar com o pensamento ligado a Deus, aos nossos desejos, objetivos, conectados através dos nossos corações com os mentores espirituais que estão aqui presentes, nos ajudando. Então, neste momento, respire bem fundo, conecte com o seu coração e envie uma intenção que cada um precisa, gostaria. Pare para pensar neste momento. E agora, abre o coração para receber os fluidos que estão aqui neste momento. Os fluidos vão descer pela cabeça, vai trazendo toda a energia para o nosso corpo. Nós vamos sentindo banhado por esses fluidos benéficos, limpando todo o nosso campo, o nosso corpo, trazendo a presença para o momento, trazendo a calmaria, a serenidade, trazendo a esperança, a confiança e a fé em Deus. Esse amor que envolve cada um de nós, que Deus nos ama com toda a sua força, que possamos sentir esse amor neste momento, de estarmos aqui, agradecemos a oportunidade de ter este momento, receber todos esses fluidos, essas bênçãos, esse amparo, agradecer a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade de estar aqui escutando bons conselhos, palavras amorosas, ensinamentos. Que neste momento todos nós possamos estar de coração aberto para receber a palestra, o estudo da noite, com toda a amorosidade, e que possamos absorver o máximo da noite. E aproveitando o clima que nós já estamos propício para a interiorização, vamos nos transportar os tempos de Jesus,
e lembrado de uma cena muito tocante, onde Jesus nos transmitiu o ensinamento da compaixão e do não julgamento. Havia naquele tempo, numa praça, uma mulher que estava sendo julgada e a multidão ameaçava apedrejá-la. Ela estava sendo acusada de ter cometido adultério. E em meio àquela confusão e aqueles gritos, e todo aquele ódio que foi mobilizado nas pessoas, os juízes e as pessoas daquele tempo vêm testar Jesus e perguntam a ele: mestre, essa mulher foi pega em adultério, o que deve ser feito com ela? E ao invés de condená-la, Jesus se abaixa, começa a escrever na terra. E depois de um tempo ele diz que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aos poucos, os mais velhos foram um a um se retirando, e ninguém escolheu, ninguém atirou. E aquela mulher não foi condenada pela multidão. E quando ela vem agradecer Jesus, ele pergunta: mulher, ninguém te condenou? E ela lhe responde: não, meu Senhor. E ele diz: então vá e não peques mais. E depois de ouvir essa história, perceba como ela toca a cada um de nós na condição de julgadores ou julgados. É uma história que tem a ver com a nossa humanidade, tem a ver com a nossa condição de estar aqui na Terra. Então, vamos assim agora. Eu quis aproveitar o clima para fazer esse movimento de nos lembrar dessa cena que é muito significativa para todos nós, no sentido do tema da noite, que é o encontro consigo mesmo. Todos que vêm aqui no centro espiritual vêm na busca de um alívio de algum sofrimento, na melhora de algo, buscando equilíbrio em algum sentido. E nesse aspecto, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos tira o equilíbrio, aquilo que nós temos dificuldade para lidar, os pontos da nossa vida onde as coisas emperram e não fluem, são pontos onde nós somos chamados a um encontro conosco mesmos. Muito provavelmente nessas áreas ou nesses lugares onde a nossa vida não flui, onde nós nos desequilibramos, onde nós sofremos ou repetimos sofrimentos, são lugares onde nós estamos sendo convidados a nos encontrar de uma forma mais profunda conosco mesmos. Porque provavelmente estamos desencontrados de nós mesmos. E aí vem uma doença, vem um problema, vem alguma situação conflituosa que nos convida a olhar para dentro. Mas geralmente esse olhar para dentro não acontece. O que nós fazemos comumente é tentar achar culpados e apontar o dedo para a razão do meu problema, do meu sofrimento, como se ela estivesse nos outros que convivem conosco, com quem nós temos vínculos e relações. Mas isso acaba aprofundando as feridas e complicando os problemas. Porque se nós formos chamados a um encontro conosco mesmos por essas situações e nós evitamos, outras situações da mesma categoria, com o mesmo padrão, se repetem
para que nós possamos mais uma vez ter a oportunidade de olhar para nós mesmos. Então, enquanto a gente julga ou procura culpados, as situações continuarão se repetindo até que a gente se renda e escolha encontrarmos conosco numa dimensão mais profunda. E nesse sentido, eu trago a questão 919 do Livro dos Espíritos, capítulo 4, para nos lembrar que lá na questão 919, a pergunta que é feita, ela é sobre o nosso processo de reforma íntima. No Livro dos Espíritos, na questão 919, a pergunta é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? A pergunta de Kardec, nesse momento do Livro dos Espíritos, é assim: tudo bem, nós temos vários problemas, a gente erra em várias coisas, a gente tem várias imperfeições, mas como que melhora? Melhorar, já tinha sido dito antes que o progresso é uma tendência e que melhorar é possível. Aí a pergunta que é feita é: tudo bem que melhorar e evoluir é possível e é a nossa tendência. Como? Como nós fazemos isso? Era esse o objetivo dessa pergunta. É o objetivo que muitas vezes a gente fica repetindo: a gente precisa se melhorar, a gente precisa desenvolver, a gente precisa crescer emocionalmente, a gente precisa ser mais amadurecido, precisa ser mais equilibrado. Como? Como que faz isso? Porque essas outras palavras que eu disse agora são aspectos da reforma íntima. Amadurecer, ser mais equilibrado, ser mais consciente, ser mais lúcido. Isso é consequência e decorre do processo de transformação íntima. E a resposta já está ali. Qual o meio prático mais eficaz? Um sábio da antiguidade como disse: conhece-te a ti mesmo. Essa foi a resposta. Então, todos esses problemas e essas questões que a gente começa agora pensando sobre elas têm a ver com o encontro conosco mesmos, e esse encontro conosco mesmos, ele é um processo de autoconhecimento, de autodescobrimento. Eu me baseio aqui na obra de Joana de Ângeles, que é o Ser Consciente. Os livros da Joana de Ângeles, a série psicológica, ela sempre traz temas ligados às nossas emoções, aos nossos sentimentos e ao nosso autoconhecimento. Em especial nessa obra, ela tem uma frase que eu destaquei aqui, que é: o autodescobrimento amadurece o ser. O autodescobrimento amadurece o ser. Quanto mais nós nos descobrimos nas nossas várias facetas, nós amadurecemos. Amadurecer não é um processo que a gente escolhe assim: agora eu vou ter uma atitude madura, agora eu vou agir de forma madura nessa situação. Não é assim. A gente se torna maduro quando a gente percebe as nossas facetas imaturas, as nossas atitudes imaturas, os nossos erros, as nossas pisadas de bola, as nossas escorregadelas. E tomando consciência disso, a gente desce no pedestal de uma pessoa que está muito certa, que está muito cheia da razão, que sabe de tudo. E nesse lugar de fragilidade é onde a gente amadurece. A maturidade não acontece porque eu quero parecer maduro. A maturidade acontece porque eu me descobri nas minhas faces mais estranhas, nas minhas feiuras, nas minhas esquisitices, nos meus defeitos, nos meus lugares frágeis, nas minhas partes vulneráveis. Então, autodescobrimento, reforma íntima e tudo isso que a gente está dizendo aqui é um processo que demanda muita coragem, porque é movimentar conteúdos que são delicados e que mexem com as nossas dores e, consequentemente, com os nossos julgamentos, que é uma parte que atrapalha muito o processo ao começar. Porque para você se descobrir, para você se desnudar, pelo menos diante de você mesmo, para você fazer uma imagem mais real de si mesmo, que é o que a Joana de Ângeles nos convida no livro, que é o que o processo de autoconhecimento traz para nós, a gente vai precisar desvelar, a gente vai precisar desnudar, a gente vai precisar desapegar de uma imagem que nós temos de nós mesmos e desconstruir. Isso não é fácil.
Isso dá muito medo quando a gente começa a observar que tem partes nossas que são frágeis, vulneráveis, facetas nossas onde nós sentimos medo, onde nós ficamos tristes, onde nós sentimos raiva, ódio e por aí vai. Só que a nossa primeira tendência é, como nessa passagem que eu destaquei aqui no início da mulher adúltera, a nossa tendência é querer tacar pedra em nós mesmos, quando a gente vê essas coisas. Porque a nossa educação, o nosso processo de formação, que tem aí outras pessoas, tem a mente dos nossos pais, tem a nossa família, tem a nossa cultura, diz que a gente não pode ter essas coisas na nossa alma. Mas se a gente faz um processo de mergulho interno, o que a gente vai ver é que há sim na nossa alma essas coisas. As coisas que a gente julga nos outros. Então, o primeiro movimento é: quem tem pecado? Aquele que não tiver, atire a primeira pedra. Mas como nós percebemos que nós temos as nossas questões, as nossas fragilidades, a gente desistir de agredir a nós mesmos, de julgar a nós mesmos, é o primeiro passo desse processo. Quando a gente toca nos nossos pontos muito feios, muito trevosos, a nossa primeira tendência vai ser essa. Nesse momento a gente precisa lembrar de Jesus, que não condenou aquela pessoa, que não condenou ninguém, na verdade. Então a gente precisa lembrar dessa postura que é amorosa para a gente ir de encontro com a nossa realidade. Porque a nossa realidade na condição de espíritos imperfeitos, mais perto do começo do que do fim da evolução, não é uma realidade bonitinha. Então, admitir a nossa realidade, encontrar conosco mesmos, que é abrir-se para essa realidade, fazer contato com essa realidade, é um processo que é trabalhoso e que precisa de tempo. Então, a primeira coisa que eu quero destacar, prática desse processo de autodescobrimento, é que você precisa reservar um tempo, pausas, momentos que você tenha tempo de se olhar, de se observar. E observar não é os seus comportamentos, não é as suas palavras, não é as suas ações, mas para o lado de fora. É observar o seu modo de sentir as coisas. Aconteceu uma coisa, o outro fez algo comigo. Não importa o que o outro tenha feito, o nosso foco não é esse. O foco é como eu recebi aquilo, como eu senti aquilo. Porque se a gente se distrai pensando no que a outra pessoa fez, se ela estava certa ou errada, a gente pode até pensar nisso, não deixando ninguém isento da responsabilidade, que às vezes algumas pessoas pisam na bola com a gente, isso traz consequências e deixa sequelas. Essa parte aí a gente já sabe que acontece pela experiência. Quem nunca se sentiu ferido, decepcionado, traído por alguém? Isso acontece. A questão é que, para fins de autodescobrimento, o nosso foco nunca deve ser o outro, deve ser a gente. Porque a transformação possível é nas nossas questões. Então você precisa olhar como eu me senti nessa situação hoje. E aí a recomendação do Livro dos Espíritos é que a gente faça isso antes de dormir, dar uma passada no dia e ter um momento para pensar: nossa, como foi hoje? O que aconteceu? E ir passando as situações e lembrando o que eu fiz, o que aconteceu. Mas em especial, como eu me senti em cada uma dessas questões que foram tendo nesse dia de hoje. Esse é material de análise nosso. Porque muito provavelmente os nossos defeitos vão começar a falar e eles vão começar a se destacar. Um dia acontece uma coisa, amanhã acontece um pouquinho diferente, semana que vem acontece uma variação daquilo, mas que é mais ou menos o mesmo assunto. E aí a gente vai percebendo, tem um tema nisso aqui que sempre se repete, me incomoda e vai e volta. Eu estou lidando com isso, com esse sentimento. Esse perceber o seu modo de sentir as coisas é um jeito de começar o processo de autodescobrimento. Aí a gente vai ter que lidar com esse julgador interno. Porque você ficou com raiva de uma coisa, aí vem uma vozinha e fala: mas raiva é feio, não pode ficar com raiva das pessoas, tem que perdoar.
O ter que perdoar é lá na frente, é consequência de outros processos. Não força o perdão, não. Olhe para a sua raiva primeiro. Olhe para o que machucou primeiro. Entre em contato com aquilo primeiro. O perdão vai vir depois. Ele é espontâneo. Ele não é uma coisa assim, tipo, eu vou perdoar, tem que perdoar. Tem que ter paciência, tem que ter caridade, tem que ser caridoso. Se a gente fica fazendo essas coisas muito forçado, antes de estar pronto a questão interna, a gente vai mostrar uma máscara de perdão, de caridade, de paciência. E às vezes, no fundo, você está se mordendo de raiva. Então, a questão primeira, olha para o seu modo de sentir as coisas. A coisa aconteceu com você. Se fosse outro ser humano recebendo aquela coisa, ia sentir diferente. O seu jeito de sentir, de perceber as coisas é único porque ele é seu. A sua história, a sua personalidade, a sua formação é uma e a de outra pessoa é outra. Então, o jeito de ler a situação, de perceber as histórias e perceber as coisas, vai ser diferente. Por isso é que a nossa insistência aqui é para que a gente se esforce para fazer esse exercício de se olhar e de autoanálise. Reservar um tempo para isso diariamente vai começar fazer você a perceber e a tomar consciência dos seus pontos. Então você vai começar a perceber seus pensamentos, a realidade dos seus pensamentos, como são da maioria de nós: preocupação, agitação, pensamentos inquietos, ocupado em tanto de coisa ao mesmo tempo, nessa sociedade nossa que a gente está sempre correndo, fazendo muitas coisas. Pensamentos agitados. Sentimentos. Quais são os sentimentos da maioria de nós? A gente vai ter inveja, ciúme, raiva, mágoa, ressentimento, carência, solidão, baixa autoestima, ansiedade, por aí vai. Se a gente não coloca o olho nessas coisas em algum momento da nossa vida, as situações começam a se repetir para que a gente olhe e enxergue elas. Mas se você escolhe fazer isso, reservar um tempo da sua vida para isso, entende que é aliviar e amenizar um pouco processos que poderiam ser muito complicados se a gente fica sempre se distraindo e evitando olhar porque precisa olhar. Então, às vezes, a gente já está adoecido, já está lidando com um problema, com um conflito, com uma depressão, com um transtorno de ansiedade, com algum tipo de dependência, com problemas de família. Às vezes isso já está acontecendo. Mas para não piorar, nós precisamos voltar um olhar para dentro. Se as coisas estão no estado que estão, tem algo que eu preciso olhar lá e buscar dentro de mim e sondar. O que foi que aconteceu comigo que as coisas chegaram nesse ponto? Como eu me sinto vivendo essa situação agora? O que me faz pensar da vida e de mim? O que me faz sentir? E um ponto muito importante de análise, além de pensamento e sentimento, é pensar em necessidades. O que eu estou precisando agora, aqui, nessa situação? Já que eu estou sentindo X. Você vai entendendo, eu estou sentindo assim, eu não estou bem hoje, eu estou triste agora. O que uma pessoa triste precisa? Aí, cada um de nós vai precisar de uma coisa quando está triste. O que ajuda o Alisson é diferente do que ajuda a Estela. Cada pessoa vai precisar de uma coisa que vai ajudar a melhorar. E o processo de autoconhecimento é justamente isso. Eu fico bem assim, isso aqui me faz bem. Essa companhia dessa pessoa me ajuda. Esse tipo de lazer me ajuda, me faz bem. Esse lugar, esse ambiente me ajuda a melhorar. Entende que isso é estar sintonizado com o que eu preciso? E isso é autoconhecimento. Eu só faço isso quando eu olho para mim. Se eu estiver simplesmente mal e eu ficar apontando o dedo, o outro me deixou mal, o outro fez isso que me deixou mal, e o culpado é o outro, eu perdi ali um tempo que eu poderia estar usando para me cuidar, para me acolher naquilo que eu sentia a partir daquela situação. Então, o convite para nós é a gente ter essa coragem
coragem de admitir a nossa realidade, de traçar essa imagem mais realista de quem a gente é. Uma imagem sem tantos filtros. Uma imagem mais real daquilo que você dá conta de ser agora. A gente vive um conflito enquanto humanidade nesse estágio, e todos nós podemos ter um pouquinho mais ou menos disso que eu vou dizer agora, que é um conflito o que eu deveria ser e o que eu dou conta de ser. Esse é um conflito básico assim de todos nós. Só que as pessoas que se cobram, o que elas deveriam ser é muito alto, é um nível de exigência muito grande. Aí o que ela deveria ser é muito desencontrado do que ela dá conta de ser. Aí sente muito cansado, sente muito mal com tudo, procrastina demais muitas coisas, porque tudo tem que ser muito elevado, um padrão muito elevado, se sabota em muitas coisas, fica enterrado, atolado ali no processo. Então entende que nesse processo de ficar tentando e não conseguir fazer a mudança que eu quero, e ficar frustrado de não conseguir, é porque muitas vezes nós estamos focados no lado de fora. Nós estamos focados na parte que tem a ver com o outro, ou na parte que tem a ver com a materialidade, ou tem a ver com coisas que não dependem de nós, e a gente fica quebrando a cabeça com aquilo. Quando na verdade a saída é do lado de dentro. Que é você perceber, tá, mas eu estou sentindo assim frente a essa situação. Eu estou pensando tais coisas, está mobilizando algumas emoções aqui dentro de mim. E eu vou cuidar disso, eu vou olhar para isso. Dali pode começar a desmontar algo que estava tão endurecido e você ter uma noção, um vislumbre do que fazer de diferente. Mas isso não é tão bonitinho assim, nem é tão simples assim como o que eu acabei de falar agora. Às vezes demora semanas, às vezes demora anos, dependendo do tipo de questão que a gente está lidando. Nós somos espíritos milenares, as coisas que a gente sente tem um para trás aí, que é um para trás muito anterior a essa existência. Então, o desmonte dessas questões e a cura desses processos, ele demanda tempo, paciência. E tem alguns assuntos que são os que a gente escolheu se dedicar nessa encarnação, e a gente vai focar neles. Nem tudo a gente vai precisar prestar atenção e melhorar nessa vida, porque não dá. É muita coisa. A gente é complexo, o ser humano é complexo, a alma é complexa. Não dá para cuidar e melhorar e arrumar tudo. Então, o que a gente vai começar a selecionar são alguns assuntos, alguns temas, alguns sentimentos que nos causam mais, que nos dão mais trabalho, que nos causam mais problema. Para começar. E isso vai nos dar mais consciência do ponto em que nós estamos. Então eu quero fechar essa primeira parte dizendo assim, a gente só transforma aquilo que a gente enxerga quando a gente consegue admitir o nosso real. Enquanto a gente ainda está disfarçando, sei lá, está morrendo de raiva e está fingindo que está tudo bem, por exemplo, não transformou aquilo que aquela situação poderia transformar. Enquanto a gente está usando os nossos disfarces, que a gente vai precisar gradativamente desmudar, retirar, a gente não transforma. A gente só transforma quando a gente admite para nós mesmos, tá, essa é a minha realidade. Isso é o que eu consigo ser. E às vezes o que eu consigo ser é pouquinho. Não é lá grandes coisas. Em algumas situações a gente às vezes está até mais desenvolvido. Em outras a gente dá conta de pouca coisa. E admitir isso enquanto condição humana é uma postura de, que eu disse no início com a cena do Cristo, de não nos tacar pedras. Porque às vezes nessa idealização, nesse nível de exigência que a gente entra, aí a gente já vai se cobrando de ter uma postura de um espírito superior, quando a gente ainda não está pronto nem para ser um bom espírito. Quando a gente não cuidou nem do começo das nossas imperfeições. Então, isso vai nos ajudar a olhar para nós mesmos com mais realidade
mas também olhar para os outros, respeitando a realidade deles. E aí, isso vai nos levar a olhar para nós e os outros com menos julgamento. Se tiver menos julgamento, ali é um terreno mais propício para o amor. Então, para transformar qualquer coisa, a gente precisa primeiro estar em contato com aquela realidade. E no segundo momento, olhar para aquilo com amor. Só que esse é um passo mais... A parte do amor é mais avançada. Porque pensa que você acabou de notar uma sombra sua, uma parte cabulosa sua, complicada, do seu ser. Aí a primeira coisa que a gente pensa é, não quero ter isso, quero ficar livre disso, quero parar de ser assim. Não quero amar essa coisa, esse defeito meu. É o nosso primeiro movimento. Pensa no seu defeito personificado lá na mulher adúltera. O Cristo não condenou. Provavelmente Ele não te condenaria também. Então está tudo certo. Não é para concordar com as nossas atitudes erradas. Não, os nossos erros, a gente percebe que eles causam estragos e a gente vai tentando consertar. Dessa e de outras existências. As consequências chegam, a conta chega, né? Sempre. Só que o processo de mudar aquilo precisa de um banho de realidade e de um banho de amor. Se não tiver amor, a gente não transforma aquilo dentro de nós. Se não tiver o olhar amoroso. Só que não tem como amar algo que eu não sei que existe. Entende que a primeira etapa, que é mais árdua e mais assim, dificilzinha, ela vai nos abrir para esse auto-amor que a gente fica falando, mas de uma forma mais profunda. Porque se eu achar que o auto-amor é cuidar da minha pele, do cabelo, e mudar o guarda-roupa, e fazer... Isso pode ser um gesto de auto-amor por você, mas assim, é a porta de entrada. Fazer exercício, alimentar bem e ter o seu lazer. Isso é o mínimo do mínimo de amar a si mesmo. O negócio é você pegar na sua mão quando você estiver fazendo coisa feia. É você não dar na sua cara quando você tiver cometido um erro. Aí começou a história do auto-amor. Essa é a parte mais árdua. Porque a nossa tendência, dependendo do jeito que a gente foi educado, é querer resolver o negócio na porrada, na agressão, na violência, para que aí aquilo vai mudar. E aí, como a gente está aqui num processo educativo, repetir esses padrões não vai nos fazer avançar muito. Aí a gente fica apontando os defeitos das outras pessoas sem mudar os nossos. Ou fica achando que mudou, aí quando chega uma situação que nos testa demais, a gente pensa, não mudou não. Aí acha que perdoou, que é um bom cristão, e fala, mas lá no fundinho tem aquele 1% de mágoa ainda. Então, o processo do autodescobrimento, ele é infinito. É um processo grande, demora muito, e a gente vai descobrindo, e tira mais um véu, tira mais uma camada, e descobre mais um pouco. E aí, quando a gente começa a se reconhecer não tão bom quanto a gente gostaria, essa é a hora de se olhar para o amor. De olhar para as nossas partes feridas, de olhar para as nossas dores, de olhar para aquilo que nos incomoda demais, de ir encontrando esses pedacinhos da nossa alma. Igual Jesus encontrou com a mulher adúltera, e aprender a conversar com eles. Jesus não expulsou ela, não tratou ela mal, ele conversou com ela. Tomando como exemplo, a gente precisa aprender a olhar para esses nossos pedacinhos, como se eles fossem pessoas que a gente precisa aprender a ouvir e a conversar, com gentileza, com educação. Por mais que seja um defeito, por mais que seja uma coisa que você dá vontade assim, de ficar livre logo. E esse é um processo que pode ser que dói. Dependendo do assunto, pode ser que doa, tá? Pode ser que fique um pouco pior do que quando começou.
Algumas pessoas comentam isso sobre as terapias, assim, nem toda sessão é boa, às vezes você sai pior do que você chegou, porque mexeu ali num assunto, numa coisa, e ainda não tratou aquilo direito, enfim. E às vezes fica pior do que estava antes. Pior aparentemente, né? Porque tocou em algo que estava lá no fundo. Então o nosso processo de cura, ele é assim. Pode ser que você fique sentindo uma pessoa mais frágil, mais desequilibrada, mais assim, tipo, eu tenho essas coisas ainda, não queria ter isso. Mas isso vai nos levar a desenvolver um amor mais profundo. Um amor que inclui as nossas facetas difíceis. Então, se você hoje já consegue admitir, já é alguma coisa. Amar é mais complexo. Mas admitir é o começo do caminho, que vai nos conduzir para, aos poucos, e olhando para aquilo, não com ódio de si mesmo, mas com amor por si mesmo. E o nosso guia modelo, e aqui eu trouxe Jesus com essa cena, ele tratava das dificuldades das pessoas que estavam em torno dele, dos defeitos das pessoas que estavam com ele, de uma forma muito firme e amorosa. E a gente pode ter uma percepção aqui, quando eu falo tratar com amor, daquele amor assim, bonitinho, assim, de passar a mão na cabeça. E às vezes não é o que a gente precisa. Você pode ser firme com você em algumas situações e se tratar com amorosidade. Não significa ser condescendente com seus erros e é o que eu dou conta, então deixa, quem quiser que se vire aqui comigo, que é o que eu dou conta de vocês. Não é isso também, sabe? Porque aí a gente passou para o outro lado do exagero. Não precisa ser tão duro e tão rígido, mas também não precisa ser esse amorzinho de passar a mão na cabeça. Porque quando a gente ama algo ou alguma pessoa, a gente sabe, isso aqui não vai fazer bem. Eu não quero que continue. E tudo bem a gente não querer que essas coisas continuem. A questão é respeitar o nosso tempo de mudança e de amadurecimento dessas questões. Então o autodescobrimento vai nos amadurecendo aos poucos e a gente vai ficando mais aberto. Então, como eu estou falando que amar não tem a ver com passar a mão na cabeça sempre, ou nem com ser muito duro, amar tem muito a ver com você estar aberto. Aberto para si mesmo, aberto para ver essas coisas, para olhar para essas suas questões, aberto para o outro. Julgamento é uma coisa que nos fecha. O julgamento, quando a gente começou a julgar, a gente já fechou. O amor tem a ver com estar aberto. Aberto a esses nossos pedacinhos. A criança que eu fui, com tudo que cada um de nós teve que fazer enquanto criança para caber dentro daquela família que nasceu, aos pais que teve, a família onde encarnou, que não foi por acaso. Porque aí, encontrando com esse lugar de onde eu vim, eu vou começar a olhar com mais compaixão. Se você começa a perceber de onde você saiu, como foi a sua história, os percalços que você teve, as coisas que você enfrentou, aí a gente já começa a compreender um pouco mais. E Deus, Jesus, até nem vou falar Jesus porque é um nível evolutivo assim, está muito. O nosso anjo protetor, nosso espírito protetor, é alguém de uma gradação maior do que a nossa e que está cansado de saber as nossas histórias, os nossos percalços e consegue entender essas coisas. Que não vai nos julgar porque a gente repetiu de ano, porque a gente repetiu um erro outra vez, que a gente não aprendeu aquilo ainda, porque a gente ainda está fazendo a mesma coisa. Entende que se a gente já conseguir olhar para a nossa história, para o lugar onde a gente veio, para as nossas circunstâncias, para o nosso contexto, e a gente consegue entender, eu tive essas situações, eu tive pais assim, me faltou isso, me faltou aquilo, eu sofri tais coisas, eu tive tais traumas. Se a gente vai começando a buscar esses lugares de onde a gente veio, as pedras da nossa mão vão começar a cair. As máscaras também. Mas aí a gente vai olhar para a nossa face de verdade no espelho e não vai ficar olhando lá, nossa, que pessoa feia. Nossa, que pessoa desprezível. Nossa, que pessoa esquisita.
Aí você vai olhar para você sem fio, sem maquiagem, e vai ficar tudo bem. Tudo bem você, vamos trabalhar aqui, vamos seguir o caminho, vamos continuar a vida, vamos melhorar um pouquinho a cada dia. Tem dia que não melhora um pouquinho ainda, aí a gente tenta amanhã. Mas aí isso vai nos levar para um lugar de mais paz. Porque às vezes essa reforma íntima vira uma perturbação na nossa cabeça, que a gente tinha que melhorar, tinha que fazer diferente, tinha que estar isso, tinha que estar aquilo, e não está tendo nada, e aí vai se sentindo mal, cada vez mais mal consigo, porque não dá conta de cumprir aquilo que tinha que estar cumprindo. Então, o processo aqui é: agora eu escolho ficar do meu lado, não ficar contra mim, não ficar me julgando, e deixar de fazer aquelas coisas que eu fui entendendo que era o único jeito de eu ser amado. Eu vou ter que aos poucos me despedindo dessas coisas. O processo de cura é muitas vezes um processo de despedida, de deixar de fazer algumas coisas. Eu aprendi que eu tinha que ser bonzinho, que eu nunca tinha que falar não para ninguém, que eu tinha que atender todas as necessidades de todo mundo, porque aí as pessoas iam me amar, iam gostar de mim. Se eu aprendi desse jeito, eu vou ter que, sempre é tempo de reaprender, eu vou ter que desaprender isso, eu vou ter que aprender outras formas de amar e outras formas de ser amado. E muito provavelmente você teve um lugar, uma família que te influenciou para você querer fazer desse jeito, você ter aprendido assim. Aí agora eu vou fechar tudo com tudo. Será que o que eu falei lá no começo, o que você está buscando aqui, o que você está tratando aqui, será que o problema de hoje, que você está preocupado, que está sofrendo, não tem uma ligação com essas coisas aí, não, do lugar que você veio? Não tem a ver com uma postura, com um jeito de sentir que é muito seu, que está muito arraigado, que tem a ver com a sua criação, com a sua formação? Provavelmente tem. Mas se a gente não faz essa análise, essa conexão de uma coisa com a outra, a gente fica perdido, repetindo ali, batendo cabeça, e não aprende o que precisa aprender, não evolui no aspecto que precisa aprender naquela questão. Por isso, o autodescobrimento vai nos amadurecer, porque à medida que a gente vai clareando essa consciência, vai entendendo mais da gente mesmo, e a partir disso conseguir se olhar com mais carinho, com mais amor, aí a gente começa a sentir diferente, um pouquinho diferente. Não é muito assim, tipo, já está amando todo mundo amanhã, não é isso. Mas eu começo a sentir um pouquinho diferente, que fica mais leve aquela mágoa, que fica menor aquela inveja, que fica... Mas não vamos ainda pensar no resultado. Começa o seu processo, vai fazendo o seu processo de olhar para si mesmo, de se analisar, de se examinar a sua realidade, de olhar sem filtro para si mesmo. E isso vai te colocando num lugar que é um lugar mais humilde, é um lugar pequeno, mas é um lugar que dá mais resultado, enquanto amadurecimento, enquanto melhora, enquanto evolução de sentimento. Aí, aos pouquinhos, o sentimento vai começando a ficar diferente. Aos pouquinhos, aquilo vai dissolvendo e vai dando espaço para algo diferente. É assim que acontece. Mas a gente precisa insistir no processo. Um pouquinho todo dia. Gota a gota. Você vai fazendo ali aos poucos e aquilo vai se desvelando para você. Eu espero que isso nos inspire e nos estimule no nosso caminho, pois nada do que a gente falou aqui são coisas fáceis. A gente pede a Deus, a Jesus, a espiritualidade que aqui está, que ampare cada um nos seus processos aí, nos seus pormenores, por maiores, para que a gente consiga achar caminhos, dar o nosso passo nesses assuntos nossos. E é isso por hoje, né, gente? Boa noite para todos. A gente segue aqui para a segunda parte. Cantar um pouquinho, agora um pouquinho mais. E é isso. Boa noite.